Oi, oi, empreendedoras! Tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo aqui do canal, então nada mais justo do que começar me apresentando e contando um pouquinho da minha história para vocês. Muito prazer, meu nome é Marina, eu tenho 19 anos de idade e faço 20 esse ano de 2026. Trabalho como social media, então aqui você vai ouvir muito falar sobre marketing, criação de conteúdo, mas mais do que isso, eu quero ser sua amiga aqui nesse perfil. Então é realmente um perfil para você tirar suas dúvidas, você aprender muito, fazer o seu negócio crescer, mas a gente também vai conversar muito. A gente vai aqui trocar ideias, a gente vai aqui ouvir o que o público tem a dizer. Então eu quero muito que vocês comentem aqui a cada vídeo, né, o que acharam, ideias de vídeo. E eu sou uma pessoa, gente, muito conversadeira, muito faladeira. Então, vai ter muita ideia, muito conteúdo legal por aqui, se vocês gostarem, né? Eu vou começar contando um pouquinho para vocês sobre a minha história. E nisso vocês vão perceber um pouco de quem eu sou, vão perceber um pouquinho, né, do que eu tenho, né, de mentalidade, de propósito na vida. Então, vocês podem ficar à vontade para comentar várias coisas aqui, porque, como eu disse, eu quero realmente ver a opinião de vocês para saber que rumo a gente vai seguir para os próximos vídeos desse canal. É um projeto que eu tô muito ansiosa e eu já gravei, gente, 4 vezes esse vídeo. Lágrimas. Ai. Então, hoje eu moro em Caetanópolis, Minas Gerais. É a minha cidade natal, mas nem sempre eu morei aqui. Então, a maior parte da minha vida eu morei em Conquista, que é uma cidade bem pequenininha lá no interior de Minas Gerais. Lá no interior de Minas Gerais. Minas Gerais é aqui, né? Mas é quase São Paulo. Então é lá porque é, tipo, bem longe de onde eu moro hoje. Lá eu morei desde os meus 3 aninhos de idade, junto com a minha mãe e meu padrasto. Eles se casaram quando eu tinha 3 aninhos, então basicamente, né, a gente passou a vida toda juntos lá em Conquista. Onde eu tive muitas amizades, onde eu tive uma vida muito boa. Tenho também mais dois irmãos, então é sempre casa muito cheia, casa muito cheia de bagunça, cheia de alegria, e isso foi sempre muito bom. Eu acredito que grande parte da minha personalidade, grande parte, né, da minha mentalidade, da minha vida de empreendedora veio por inspiração da minha mãe. Então, vou falar um pouquinho dela também, porque tá bem unida ali a minha história. Minha mãe, ela formou em nutrição, mas ela nunca gostou de fazer o que ela fazia, tanto quanto gostava de fazer bolo. Gente, gostar de fazer quitanda, gostar ali de fazer, né, as coisas gostosas que ela já fazia. Tinha umas receitas de família, né, que ela sempre fazia ao longo da vida, mas nunca chegou assim a vender. Então, quando chegou o aperto, quando chegou uma, né, tô precisando de uma renda extra, sempre começa assim, né, vida de empreendedora. A maioria das vezes, quando é empreendimento ali no impulso, né, começa sempre como uma renda extra. E no caso da minha mãe também foi assim, ela começou a vender bolos, começou a vender quitandas, né, começou a empreender dessa forma. Nisso, a gente aprendeu muito juntas, né? Então eu vi ele, minha mãe vendendo, fazendo as coisas dela, conseguindo o dinheirinho dela, e eu também me inspirava muito nisso, né? Nessa força de vontade, né? E quando eu comecei a querer as minhas coisas, comecei a querer conquistar uma coisinha aqui, outra ali, mesmo que sejam coisas pequenas, ela vinha para me incentivar a correr atrás daquilo por conta própria. Ou seja, dar valor no que você conquistou. Isso é algo muito válido, algo muito importante, né, na vida de uma criança, porque você vai criando responsabilidade ali desde pequena. Então, quando eu tinha 7 anos de idade, eu comecei a vender ali brigadeiros na rua mesmo da minha casa, né, mas eu que fazia, não tinha nada assim da minha mãe, né, não, eu faço e você vende. Não, eu fazia mesmo o brigadeiro, enrolava, fazia tudo direitinho e vendia sozinha na rua da minha casa, com 7 anos. Nisso eu fui começando a conquistar, né, um dinheirinho aqui, outro ali, comprar uma coisinha ou outra que eu gostava, né. Eu lembro que eu acho que quando foi esse dos 7 anos, é porque tinha umas bobagens para comprar lá na escola que eu estudava. E eu via algumas pessoas indo lá na cantina e comprando essas coisas, né? Alguns coleguinhas. E minha mãe, ela sempre
mandou o lanche de casa mesmo, né, a vida toda. E como eu não comprava, ela não mandava dinheiro para comprar essas coisas, porque tinha o lanche de casa, coisas, né, vamos dizer, não necessárias, ela falava: "Não, você quer? Você mesmo compra". E tá certíssima. Então, assim, é uma mentalidade que quando a gente é criança, né, a gente critica muitas dessas coisas dos pais, mas são coisas que eu com certeza vou levar, né, para a vida dos meus filhos, com certeza vou ensinar muito disso, porque moldou muito bem a minha personalidade, essas coisas, né, que eu tenho hoje, como por exemplo as responsabilidades, né? Muita gente só cria responsabilidade na vida, né, e dá valor para as coisas quando lá na vida adulta tem que começar a comprar as próprias coisas. Mas eu não. Eu sempre, desde criancinha mesmo, já começava a dar muito valor nessas coisas. Eu também sempre fui uma criança muito comunicativa, percebe-se, né? Vocês veem eu falando aqui muito, mas eu também sempre fui muito faladeira assim desde criança. Então, eu sempre fui muito comunicativa, muito alegre, muito fácil de chegar e fazer amizade com as pessoas. Então, esse canal, acredito que, igual eu falei, né, no começo do vídeo, realmente para você, empreendedora, ser minha amiga, ser uma pessoa que se sente confortável, né, em estar aqui me acompanhando, é justamente para isso, porque eu prezo muito por essa conexão. Anos de idade, minha mãe me disse, quando eu tinha 10 anos de idade, chegou a fase de eu quero um telefone. Já começou todo mundo a ter o próprio telefone. E é claro que minha mãe não iria comprar para mim, porque criança não precisa ter telefone. Hoje em dia, toda criança de 10 anos tem telefone, né? Mas na minha época, né? Nossa, eu já tô ficando velha pensando assim, né? Tipo, quando a gente fala na minha época, mas é porque foi tudo andando tão rápido, né? As coisas com a tecnologia. Hoje em dia, já tá com as crianças com de 10 anos com iPhone 14 na mão, então 14, 17, né? Enfim, mas o que que ela disse? Ela sempre dizia isso pra tudo, tá, gente? Pra tudo. É uma das frases assim, que minha mãe mais falava. Você quer? Claro que você pode. Só você se esforçar que você vai conseguir. Então, qualquer coisa, tudo falava. Ah, mãe, a gente podia comprar isso e aquilo. Eu posso comprar? Pode, com o seu dinheiro. Mãe, eu quero viajar quando eu crescer lá pra neve, pra fazer não sei o que. Eu posso? Pode. Você pode o que você quiser, com o seu Então, assim, ela falava, né, mostrando por um lado de brincadeira, mas por um lado muito real, de tipo, claro que você pode o que você quiser, né, se você se esforçar. E muitas vezes ela também falava isso de um modo mais sério. Então ela falava assim, né, nesse tom brincando, mas ela também falava muito nesse tom sério. E isso era maravilhoso. E dito e feito, né, nessa parte do telefone, é claro que eu consegui meu primeiro celular com 10 anos, comprei ele à vista, vendendo muito brigadeiro. Gente, na época, o leite condensado era mais barato, o chocolate em pó era mais barato. Então, assim, o brigadeiro, na época, era tipo assim. Na verdade, eu não posso falar que era desse tamanho, porque era do tamanho de uma moeda de R$ 1, mais ou menos, e custava R$ 1. Mas eu não ia falar que era desse tamanho, mas não era não, porque às vezes eu fazia um desse tamanho e às vezes eu fazia um desse porque eu não tinha balanço. Aí tinha os clientes que eu lembro até que eu olhava assim e falava, nossa, deixa eu ver qual que tá maior. E realmente era nítido, né? Porque era eu que fazia, mas tudo certo. Voltando ao ponto que eu queria dizer, gente, o brigadeiro, R$ 1, uma receita dava tipo assim, uns 15, 20 brigadeiros. 20 brigadeiros, vamos colocar. É, e eu fazia umas 2 receitas por vez, mais ou menos. Ou seja, dava tipo uns R$ 40. E, nossa, dá pra ter noção o que que é comprar um celular de R$ 700? O tanto de brigadeiro que essa menina vendeu. Essa menina vendeu muito brigadeiro. Eu nem sei quanto tempo que foi, assim. Eu acho que vendia só nos fins de semana. Acho que era só nos fins de semana mesmo. Mas
Gente, eu vendi brigadeiro demais. E dei muito valor, esse telefone durou muito. Outro fato sobre mim, que eu queria ser tudo quando eu crescesse. Então você chegava pra perguntar: "Marina, o que que você quer ser quando crescer?". Eu queria ser tudo, gente. Eu queria ser uma Barbie. Então, uma semana você chegava e perguntava pra mim, eu queria ser médica, outra semana eu queria ser professora, outra semana eu queria ser, pintora, artista, cientista. Eu já respondi todas as profissões possíveis. E isso me trouxe muito a um ponto que me fez refletir que hoje eu posso ajudar qualquer profissão com o que eu faço. Então meio que estava até relacionado, né, a minha parte ali da infância até que previu o que eu iria me tornar futuramente, porque a área do marketing envolve tudo. Então hoje eu posso ajudar todas as profissões, entender um pouquinho de cada coisa, né, fazer realmente o que eu amo através de ajudar todas as profissões, ajudar um pouquinho de cada negócio. Às vezes você para e pode pensar, né, ela nossa, ela nunca soube o que queria fazer. Realmente, eu nunca soube o que eu queria fazer, desde pequena até, vamos dizer, até o ensino médio, até o segundo ano ali, eu não sabia o que eu queria fazer. E era uma pressão, às vezes, de um lado, mas minha mãe, ela sempre chegou e falou: "Olha, você tem que fazer o que você gosta, né". E isso me trouxe muita segurança para ser o que eu sou, né, para fazer o que eu faço, para correr atrás e aprender e fazer mesmo, né, o meu melhor, principalmente na minha profissão. Mas isso tudo foi fazendo eu ficar cada vez mais interessada por coisas novas. Então, eu sempre vivia pesquisando muito, né? E tinha isso na minha cabeça. Olha, mesmo que eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho certeza de nada na minha vida ainda, eu tenho uma única certeza, que é que seja o que for eu decidir, o momento que eu decidir da minha vida, eu vou correr atrás, vou fazer e vai dar certo. Porque assim foi durante toda a minha vida, né? Agora voltando um pouquinho na linha do tempo novamente, quando foi em 2020, minha mãe ela mudou aqui para Guetanópolis e depois ela mudou de novo, voltou para outra cidade em 2021. Só que em 2021 eu fiquei, porque eu comecei a namorar, mas também porque eu gosto muito de Quitanópolis. Então, assim, apesar de sempre ter sido meu sonho morar aqui, desde quando eu vinha nas férias, né? Então, teve esses dois motivos que me fizeram ficar. E eu também tinha acabado de começar ali no finalzinho do ano, né, de 2021 para 2022, eu tinha começado meu primeiro emprego CLT. Então, juntou meio que essas coisas todas, eu já estava começando a me fixar de novo aqui, né? Então eu quis ficar. Nesse primeiro emprego CLT que eu tive, né, foi na loja de roupas da minha tia, e eu desenvolvi muito, muito mesmo, né, o atendimento ao público, que foi um dos pontos que também trouxe muito benefício, né, para essa minha parte do meu profissionalismo hoje. Então acaba que toda essa minha história, né, tudo isso que eu estou contando nesse vídeo para vocês, são partes, né, pequenas partes da minha vida que me fazem ser quem eu sou hoje. Então a gente vê, né, muitas coisas que eu tô falando aqui, vocês vão perceber, igual a questão ali, né, de eh, querer ser um pouco de tudo. Hoje eu consigo relacionar isso com o meu trabalho, né? A inspiração que eu tive na minha mãe também me trouxe a quem eu sou hoje. Então, vocês vão perceber muito isso. E nisso, né, na loja eu trabalhei muito a parte do atendimento, até comentava muito com a minha tia sobre isso, né? O atendimento ao público é algo que as pessoas pecam muito e ela nunca deixou isso ser, né, desvalorizado na loja dela, que é você ter aquela atenção ali mesmo, né? Você realmente saber atender a pessoa de verdade. Porque não é simplesmente você pegar que ela toma a roupa, não, é que ela toma o dinheiro, entendeu? Não é simplesmente você socar ali a venda, você, né, ter uma conexão com o público. Então você precisa entender o que a pessoa quer, né? Então, dessa humanização. Eu sou uma pessoa, gente, que aprende muito com coisas da internet. Tipo, muito mesmo. Eu sou a louca dos cursos, eu sou a louca, dos vídeos. Então, eu a todo momento estou buscando aprender alguma coisa, tirar um insight de alguma coisa, assistir alguma aula.
ou um podcast no YouTube, alguma coisa a todo momento para estar ali captando alguma informação. Outra meta que eu tenho para esse ano, que eu já estava tentando há muito tempo, mas que eu confesso que eu sou assim, péssima na constância, é ler. Mas eu também pretendo começar a praticar a leitura, principalmente de livros, né, sobre marketing e neurociência, que eu vejo que é algo assim muito bom. São temas que eu tenho muito interesse. Apesar de eu escutar muito, né, aprender muito na internet com isso, eu quero mesmo pegar alguns livros para ler. Eh, mas eu sou uma pessoa que realmente é interessada nessa busca constante de aprendizado. As expectativas com esse canal. Eu quero me comprometer muito. Acredito que pelo menos um vídeo por semana seja uma boa meta, né, gente? O que vocês acham? Porque eu não sei como que vai ser o andamento. Mas esse formato aqui tá bem legal. Gostei muito, me senti confortável de estar aqui, ó, a câmera aí, luz natural e tal. Tá legal. Me contem o que vocês acham. E foi basicamente isso, gente. Um pouco sobre a minha vida, um pouco sobre quem eu sou. Se vocês tiverem gostado, já deixe seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal, já manda para mais alguma amiga, né, empreendedora, para quem você acha que pode se interessar por esses conteúdos, porque aqui vai ter muito conteúdo legal. Então foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo.